Nascido na África do Sul, programador desde os 10 anos de idade, fundador do PayPal, o mais novo dono do Twitter, criador da primeira empresa a produzir carros elétricos em larga escala e também inventor do primeiro foguete a realizar pousos verticais. Estamos falando, é claro, do gênio mais polêmico da história, Elon Musk. Mas nem sempre foi um caminho tranquilo para Musk. Ele quase faliu mais de uma vez, passou por processos judiciais e escrutínio do governo, trabalhou por mais de 120 horas por semana e tomou um grande golpe na sua carreira. Hoje você conhecerá um pouco mais sobre a trajetória dessa figura tão polêmica, inovadora, carismática e, acima de tudo, um grande empreendedor. E como não poderia ser diferente, nós fizemos uma investigação completa sobre a vida dele e tudo que já se passou em sua trajetória e vida pessoal. E assim, elaboramos o documentário Desafiando o Impossível, justamente para você aí entender a mente desse gênio tão controverso. Então aproveita esse início de vídeo, já deixa o seu like aqui e compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Assim você valoriza esse trabalho que é disponibilizado gratuitamente para vocês. Então, sem mais delongas, pegue a sua pipoca e vem comigo. Elon Reeve Musk nasceu em Pretória, na África do Sul, no dia 28 de junho de 1971. Ele é filho de Mai Musk, uma famosa modelo que já apareceu em capas de diversas revistas, e também de Elon Musk, um engenheiro elétrico. E sua história já começa conturbada. Isso porque, aos 9 anos de idade, seus pais se divorciaram e ele e seu irmão Kimball optaram por ficar com seu pai. Ele se sentia muito mal em relação ao seu pai, mas o motivo era justo. Na época, sua mãe se viu obrigada a cuidar dos 3 filhos sozinha. E como o pai parecia muito deprimido e solitário, ele acabou fazendo um esforço para ir morar com ele. No entanto, foi só quando a mudança aconteceu de fato que os problemas na relação entre Elon e o pai dele começaram a aparecer. Em uma entrevista à revista Rolling Stone, ele disse, abre aspas, fiquei triste por ele, mas na época eu realmente não entendia que tipo de pessoa ele era. Na mesma entrevista, o empresário ainda chamou o pai de uma pessoa terrível e se lembra de sua infância como sendo miserável. De acordo com Musk, seu pai praticava abusos psicológicos contra os seus filhos. Abre aspas. Você não tem ideia de como foi ruim. Quase todos os crimes que você pode imaginar, ele cometeu. Quase todas as coisas más que você pode pensar, ele fez. Mas a briga entre os dois estava longe de terminar por aí. Para o Daily Mail, Elon rebateu Elon afirmando que o seu filho precisava crescer. Abre aspas para o pai do hoje bilionário. Ele precisa superar isso. Está agindo como uma criança que não consegue o que quer. Aparentemente, agora eu sou o único sendo irracional por aqui. Nessa entrevista, Elon ainda admitiu que algumas das coisas ruins a que ele se refere podem ter relações com quando ele atirou e matou 3 homens que invadiram sua casa. Contudo, aqui vale ressaltar que Elon foi absolvido nesse caso por legítima defesa. De qualquer forma, que treta, hein, meus amigos? Precisando de um novo apresentador para os casos de família, só me chamar. Mas nem só de treta vive uma pessoa. E apesar do seu passado conturbado, Elon diz que herdou muito do seu talento de engenharia com o pai. Também de acordo com a revista Rolling Stone, Elon pode ter sido uma das pessoas mais jovens da África do Sul a receber um diploma de engenharia. Fora isso, também tem alguns rumores de que Elon Musk fez fortuna com minas de esmeraldas ou coisas do tipo. Mas Elon, seu filho, negou esses rumores e ainda afirmou em um tweet postado em dezembro de 2019 que é naturalmente talentoso na engenharia porque herdou essa habilidade do pai. E ainda completou que o que era muito difícil para a maioria das pessoas era fácil para ele. Na verdade, o que aconteceu é que ele chegou a pensar que as coisas eram óbvias demais e que ele não entendia como as outras pessoas não compreendiam o que girava ao redor delas. Mas o pior de tudo
é que não era só gogó não, viu? O pequeno Musk passava até 10 horas por dia lendo e desde cedo demonstrou um talento incomum para engenharia e para a computação. Para você ter uma ideia, ele aprendeu sozinho a escrever códigos para elaborar software. Em 1983, por exemplo, quando ele tinha apenas 12 anos de idade, aprendeu a programar sozinho e criou um jogo chamado Blasta. O Blasta acabou ganhando certa projeção na internet e assim Musk vendeu o jogo que ele descreveu como trivial, mas melhor do que Flappy Bird por $500. E aqui, caso você esteja curioso para saber como que era esse jogo que o menino de 12 anos fez naquela época, vou deixar o link aqui na descrição de um site que codificaram e disponibilizaram o Blasta para público. De qualquer modo, Musk já mostrava a junção rara de duas características que fizeram as pessoas mais bem-sucedidas do mundo chegarem até lá. Além de toda a sua inteligência que pôde ser percebida desde cedo pela família, Musk também sempre se mostrou como alguém com espírito empreendedor. Juntamente com seu irmão Kimball, ele chegou a vender ovos de Páscoa de casa em casa e chegaram a deixar tudo pronto para a abertura de um fliperama. Eles conseguiram o lugar, as licenças, o dinheiro, mas só não conseguiram, de fato, abrir o empreendimento. Isso porque era necessário alguém maior de idade para assinar aquela papelada. E seus pais não quiseram validar a abertura da empresa. E aqui, deixa eu te falar uma coisa. Hoje em dia tá todo mundo careca de saber que Elon Musk é um gênio. Não há dúvidas disso. O cara basicamente virou um sinônimo de gênio. Para você ter uma ideia, dizem que Robert Downey Jr. se inspirou em Musk para fazer a atuação como Tony Stark, o Homem de Ferro. Isso é tão verdade que ele até teve uma aparição especial em Homem de Ferro 2, da Marvel, como você pode ver a seguir. Mas nem sempre foi assim não. Quando era mais jovem, seus colegas não estavam nem um pouco convencidos do potencial de Elon Musk. Por ser o mais magro, baixo e com uma aparência de nerd da turma, Musk chegou a sofrer bullying ao longo de todo o ensino médio, até se formar aos 15 anos de idade. Em entrevistas, ele já relatou que por ser o mais novo da turma, logo de cara os outros estudantes já começaram a implicar com ele. Além disso, ele já chegou a chamar os bullies da época de uma gangue, por tanto que ele era atacado. E vou te dar um exemplo. A perseguição a Musk era tanta que ele teve que ser levado ao hospital várias vezes por ser espancado e empurrado escada abaixo. Em entrevista, ele disse, abre aspas, teve um dia que eles conseguiram fazer o meu melhor amigo me atrair para fora do esconderijo para que pudessem me bater, e isso doeu. E continuou dizendo que, por alguma razão, eles decidiram que eu era esse cara, e eles iriam atrás de mim sem parar. Foi isso que dificultou o crescimento. Por vários anos não houve trégua. Você é perseguido por gangues na escola que tentam me bater, e então eu voltava para casa. E seria horrível lá também, de qualquer forma. Após se formar, as dificuldades não pararam por aí para Musk. E ele acabou tendo que enfrentar um outro probleminha. Na época do Apartheid, todos os homens que tinham terminado o ensino médio ou estavam prestes a se formar eram obrigados a exercer o serviço militar por 2 anos. Com isso, aos 17 anos, Musk se opôs a essas regras e se mudou para o Canadá depois de vender algumas ações de uma farmacêutica que havia comprado alguns anos atrás. E cara, olha a doideira que ele fez. Sabendo que sua família tinha origem no Canadá, ao chegar lá, Musk começou a rodar as cidades buscando na lista telefônica algum nome Musk para pedir abrigo para algum desses parentes tão distantes. E eventualmente ele foi sim conseguindo com primos e outros parentes mais distantes a estadia que ele precisava para ficar no Canadá. Ele fez isso por um tempo até que se matriculou na Queen's University em Kingston, Ontário. Quinta série. E nessa mesma época, sua mãe, Mai, seu irmão Kimball e sua irmã Tosca
também foram para o Canadá. Mas calma lá que aqui existem dois acontecimentos muito marcantes. O primeiro foi que ao entrar na universidade, ele resolveu que iria viver por um tempo com $1 por dia, assim como faziam as pessoas mais pobres do mundo. Quanto à sua experiência de viver com apenas $1 por dia, Elon teve de parar após algumas semanas por complicações de saúde, decorrentes, obviamente, da baixa ingestão de nutrientes. Nesse período, ele se alimentava basicamente de laranjas e conseguiu entender na pele uma pequena parte do que realmente é ser muito pobre. O segundo grande acontecimento foi ter conhecido Justine Wilson, uma aspirante a escritora. Eles se casariam e teriam 5 filhos juntos, 2 gêmeos e 3 trigêmeos, até que optaram por se divorciar em 2008. Mas a primeira paquera de Musk no Canadá não foi a Justine não, e sim a filha do seu primeiro chefe. Menino era assanhado. Mas a primeira e última conversa que eles tiveram foi Musk tentando se aproximar dela falando, abre aspas, eu penso muito em carros elétricos. Você também pensa nisso? E naturalmente, essa abordagem não deu lá muito certo. E depois de 2 anos no Canadá, estudando na Queen's University, em 1992, Musk chegou aos Estados Unidos, onde iniciou seus estudos na Universidade da Pensilvânia, se formando mais tarde em Física e Economia. Inclusive, Física foi o curso que ele mais gostou, tendo dito que, abre aspas, Física é uma boa base estrutural para pensar. Reduz as coisas às suas verdades fundamentais e raciocine a partir daí. Já em 1994, Musk realizou 2 estágios no Vale do Silício. Um na startup de armazenamento de energia, a Pinnacle, que pesquisava ultracapacitores eletrolíticos para armazenamento de energia, que depois viria a ser muito útil esse estágio, diga-se de passagem, e outro na startup mais promissora no desenvolvimento de jogos, a Rocket Science Games de Palo Alto. E esses foram os seus 2 principais empregos, porque o seu desejo de empreender acabou falando mais alto. Para você ter uma ideia, além dos empreendimentos da infância, enquanto ainda estudava na Universidade da Pensilvânia, Musk, juntamente com um amigo, alugou uma fraternidade de 10 quartos e a transformou em uma boate, onde conseguiu seus primeiros trocados empreendendo na sua juventude. Essa balada ilegal foi uma das primeiras experiências com empreendimentos de Elon Musk na terra do tio Sam, e o ajudou inclusive a pagar a sua universidade. Já no ano de 1995, ele iria dar sequência nos seus estudos em física ao ser aceito no programa de doutorado em física aplicada na Universidade de Stanford. No entanto, dizem as más línguas que apenas 2 dias depois dele entrar em Stanford, ele acabou desistindo e decidiu se juntar ao boom da internet. Primeiro, ele se candidatou a um emprego na Netscape, ao qual, diga-se de passagem, ele nunca recebeu uma resposta. Foi quando, nesse mesmo ano, ele decidiu não depender de ninguém para lhe aceitar em alguma empresa. Elon Musk então pegou os $15 mil que ele tinha e, juntamente com seu irmão Kimball, fundou a Zip2, uma empresa de software web. A empresa desenvolvia guias de cidade na internet para jornais como, por exemplo, o Chicago Tribune e o famoso The New York Times. E por mais simples que isso pareça ser hoje em dia, na época era uma visão sem igual, já que ele acreditava no início da internet que o futuro das buscas seria lá dentro da internet e não mais em catálogos. Em uma palestra para a Universidade do Sul da Califórnia em 2014, Musk explicou que, em vez de comprar uma casa, ele e seu irmão alugaram um escritório enquanto dormiam no sofá. O problema foi que os dois só tinham um computador, e assim o site ficava ativo durante o dia, enquanto era programado até tarde da noite. Thank you. So I've got about apparently 5 or 6 minutes to say the most useful things I can think of. I'm going to do my best. It was suggested that I distill things down to three items. I think I'll go with 4. And I'll try. I think these are pretty important ones. Some of them are going to sound like, well, you've heard it before, but worth re-emphasizing. I
think the first is you need to work, depending on how well you want to do, particularly if you're starting a company, you need to work super hard. So what does super hard mean? Well, when my brother and I were starting our first company, instead of getting an apartment, we just rented a small office and we slept on the couch. And we showered at the YMCA, and we're so hot up we had just one computer, so the website was up during the day, and I was coding at night, 7 days a week, all the time. And I sort of briefly had a girlfriend in that period, and in order to be with me, she had to sleep in the office. So work hard, like I mean, every waking hour. That's the thing I would say, particularly if you're starting a company. And I mean, if you do simple math, say like, okay, if somebody else is working 50 hours and you're working 100, you'll get twice as much done in the course of a year as the other company. The other thing I'd say is that if you're creating a company or if you're joining a company, the most important thing is to attract great people. So either join a group that's amazing that you really respect, or if you're building a company, you've got to gather great people. I mean, all a company is a group of people that have gathered together to create a product or service. And so depending upon how talented and hardworking that group is, and the degree to which they're focused cohesively in a good direction, that will determine the success of the company. So do everything you can to gather great people if you're creating a company. Then I'd say focus on signal over noise. A lot of companies get confused. They spend money on things that don't actually make the product better. So, for example, at Tesla, we've never spent any money on advertising. We put all of the money into R&D and manufacturing and design to try to make the car as good as possible. I think that's the way to go. So for any given company, just keep thinking about, are these efforts that people are expending, are they resulting in a better product or service? And if they're not, stop those efforts. And then the final thing is to sort of don't just follow the trend. So you may have heard me say that it's good to think in terms of the physics approach of first principles, which is, rather than reasoning by analogy, you boil things down to the most fundamental truths you can imagine, and you reason up from there. And this is a good way to figure out if something really makes sense, or if it's just what everybody else is doing. It's hard to think that way. You can't think that way about everything. It takes a lot of effort. But if you're trying to do something new, it's the best way to think. And that framework was developed by physicists to figure out counterintuitive things like quantum mechanics. So it's really a powerful method. Anyway, so that's, and then I think that the final thing I would encourage you to do is, now is the time to take risk. You don't have, you don't have kids. Your obligation. Well, sorry. Probably don't have kids. But as you get older, your obligations increase. So and once you have a family, you start taking risks not just for yourself but for your family as well. It gets much harder to do things that might not work out. So now is the time to do that before you have those obligations. So I would encourage you to take risks now. Do something bold. You won't regret it. Thank you. Musk atuou como CEO e CTO da Zip2, ou Zip2, né, seja como você queira, de 1995 até 1999, quando a empresa foi adquirida pela Compaq por 341 milhões de dólares. Musk acabou ficando com 22 milhões de dólares dessa venda. E comentando aqui sobre o início da internet, eu tenho que te falar que se tem uma coisa que não mudou, é que desde o meio da década de 90 até os dias de hoje, é possível ganhar dinheiro
online. E quem vai te ajudar nessa missão é a Hostinger, a melhor possibilidade de servidor para criar ainda hoje um site do zero e começar a ganhar dinheiro na internet. Eu, por exemplo, construí o meu site inteiro por lá e recomendo muito, seja pela velocidade, pelo preço ou pela facilidade. Para você ter uma ideia, eu consigo uma renda extra de aproximadamente R$500 por mês, apenas tendo esse site lá, e quase sem nenhum esforço de manutenção. E para você conseguir fazer a mesma coisa, de acordo com o tema que você deseja abordar, vou deixar um link aqui embaixo com 10% de desconto para você fazer hoje mesmo o seu site de forma definitiva. Link na descrição e nos comentários fixados. Corre lá e agora vamos continuar com o vídeo. Voltando para a vida de Musk, já em 1999, com todo o dinheiro da venda do seu primeiro negócio em mãos, Musk investiu $10 milhões e fundou a X.com, ou X.com. Mas antes, é claro, ele não poderia deixar de comprar um dos 62 exemplares de uma McLaren, não é mesmo? Faz todo o sentido do mundo. Inclusive, ele recebeu essa encomendinha ao vivo em uma entrevista. Se liga aqui. Mas vamos voltar ao que interessa, a X.com. A nova empreitada de Musk era uma empresa financeira que mudou seu nome para PayPal, ao se fundir com a Confinity e ter Musk nomeado como seu primeiro CEO. Como você bem sabe, o PayPal acabou mudando o mundo das finanças para sempre, mas o caminho não foi tão florido assim não. O grande problema veio quando Musk entrou em uma discussão entre os fundadores depois de sugerir que eles mudassem seu servidor do sistema operacional gratuito, o Unix, para o Microsoft Windows. Esse vocês conhecem, né? Durante o período dessas discussões, Musk ainda era pressionado por investidores pelo surgimento de novos concorrentes e por falhas nas operações decorrentes do grande crescimento pelo qual a empresa passava. E agora, meu amigo, imagina o seguinte: você tá lá de férias, curtindo alguns dias em Melbourne, na Austrália, do outro lado do mundo, quando de repente te ligam para dizer que você foi demitido da sua própria empresa. E foi exatamente isso que aconteceu com Elon Musk no final do ano 2000. Enquanto Musk fazia uma pausa do seu trabalho para tirar alguns dias de férias na Austrália e aproveitar a sua própria lua de mel, o conselho de administração do PayPal ligou para informar da sua demissão do cargo de CEO. Quem assumiu o cargo foi outro magnata do ramo da tecnologia, o Peter Thiel, que inclusive tem um livro fenomenal, um brinquinho, ó, chamado Zero to One, em português, 0 a 1. Vou até deixar o link também aqui na descrição, caso você queira ler. E depois de bastante tempo do ocorrido, Musk até veio a público falando sobre sua demissão a dar uma entrevista para a revista Fortune, onde admitiu, com seu usual senso de humor, que esse é o problema com as férias. E como já sabemos, as coisas também deram muito certas para Elon Musk, porque ele continuou sendo o maior acionista do PayPal. Além disso, apenas 2 anos depois, o eBay fez uma oferta de 1,5 bilhão de dólares para comprar o PayPal. A proposta foi aceita e essa brincadeira resultou em Elon Musk ganhando aproximadamente 180 milhões de dólares depois de impostos. Isso tudo porque ele tinha aproximadamente 12% das ações do PayPal, sendo assim o maior acionista da empresa à época, igual eu te falei. E cara, o PayPal tinha tantos, mas tantos talentos que todos os membros da diretoria, após essa venda, conseguiram criar outros grandes empreendimentos. Entre as empresas criadas por ex-funcionários e sócios do PayPal estão o LinkedIn, o Airbnb, o Pinterest e até o YouTube. Essa galera ficou conhecida posteriormente como PayPal Mafia, por serem considerados a elite da elite da elite do Vale do Silício.
nessa altura do campeonato, já conhecendo um pouco da vida de Elon Musk, fica claro que uma fintech não estava nem perto de ser o destino final dele. Desde jovem, Elonzinho tinha um fascínio insaciável pela exploração espacial. E com o passar do tempo, a crença de que a humanidade só poderia sobreviver se fôssemos capazes de colonizar outros planetas foi progressivamente aumentando. Mesmo antes da venda do PayPal, Musk tinha um plano ambicioso de enviar ratos e plantas vivas para Marte, para observar um pouco melhor como seria a progressão da vida dessas espécies. E aí, aos 31 anos de idade, já no início de 2002, Musk então tomou a decisão oficial de entrar nesse mercado. Ele estava fundando ali a empresa que mais tarde ficaria mundialmente conhecida e admirada. Estamos falando da Space Exploration Technologies, ou SpaceX. O objetivo dele, reduzir o custo das viagens espaciais em até 10 vezes. Musk afirmou que se os humanos se tornassem uma espécie multiplanetária, reduziria as chances de um evento de nível de extinção em massa, como aconteceu com os dinossauros milhares de anos atrás. How much time before there's regular travel back and forth to Mars? Like a real civilization on Mars? Well, I think it's going to take a while to build a real civilization. The threshold that really matters is if we're getting past the Great Filter. Do we have enough resources on Mars such that if the spaceships from Earth stop coming, You can survive. yeah, now you could only be just missing one little thing. You'd be like, you're on a long sea voyage, and the only thing you're missing is vitamin C. Still not good. It's only a matter of time, and there's gonna be curtains. So, and the reason that the ships from Earth stop coming could be World War III, or it could be due to a slow decline of civilization. So civilization here on Earth could end with a bang or a whimper. Yeah, Asteroid impact. yeah, that would be supervolcano. up in the bang category. Yeah. But it also could be like a whole series of things. Mesmo assim, convenhamos que construir foguetes é algo bem caro. Com isso, depois de vender o PayPal, Musk procurou meios alternativos de trazer o seu sonho à realidade. Seguindo o raciocínio, primeiro o empresário investiu todo o seu dinheiro com a venda do PayPal em 3 novos empreendimentos: a Tesla, a SpaceX e a SolarCity. Ele investiu 70 milhões de dólares na Tesla, montadora de carros elétricos que comentaremos daqui a pouco. Colocou também 10 milhões de dólares na SolarCity, dando aos seus primos Peter e Lyndon todo o capital necessário para iniciar a empresa em 2006. Esse último investimento, apesar de não ser tão comentado, se mostraria um dos melhores investimentos da história de Musk, já que no final de 2016 a SolarCity foi vendida para a própria Tesla por impressionantes 2,6 bilhões de dólares. A empresa não só se tornou o braço direito de energia sustentável da Tesla, como também uma fabricante de painéis solares e uma solução de armazenamento de energia através dos produtos da Tesla. Mas sem dúvida nenhuma, a maior parte do dinheiro de Musk referente à venda do PayPal foi para a SpaceX, na qual ele investiu 100 milhões de dólares, com a esperança, obviamente, de reduzir os custos associados aos voos espaciais e inovar o setor. Entretanto, nada era moleza. O desafio era grande. Grande não, gigante. Maior até que os 100 milhões de dólares que ele investiu na empresa. Inclusive, um dos primeiros veículos da SpaceX recebeu o nome em homenagem à música Puff the Magic Dragon. O nome da espaçonave Dragon foi a provocação de Musk aos críticos que lhe disseram que a SpaceX nunca seria capaz de colocar veículos no espaço. E dentro disso, não faz muito tempo que Elon Musk mostrou seu lado mais humano ao falar sobre Neil Armstrong e Eugene Cernan, 2 dos maiores e mais famosos
astronautas que nosso mundo já presenciou. E a fala foi surpreendentemente carregada de emoção, justamente porque em 2012, tanto Neil quanto Cernan testemunharam perante o Congresso americano, afirmando que a estratégia de Obama, à época, em relação à comercialização de viagens ao espaço, poderia comprometer a segurança nacional. Em suma, eles criticaram bastante a SpaceX e, consequentemente, criticaram bastante Elon Musk. E assim, quando questionado sobre isso pelo entrevistador do programa 60 Minutes, era nítido em Elon Musk seu semblante de tristeza em relação ao assunto. Confira aqui um trecho da entrevista. You know, there are American heroes who don't like this idea. Neil Armstrong, Gene Cernan have both testified against commercial spaceflight in the way that you're developing it, and I wonder what you think of that. I was very sad to see that, because those guys are, yeah, you know, those guys are heroes of mine, so it's really tough. You know, I wish they would come and visit and see the hardware that we're doing here, and I think that would change their mind. They inspired you to do this, didn't they? Yes. And to see them casting stones in your direction. It's difficult. Did you expect them to cheer you on? So they're hoping they would. What are you trying to prove to them? What I'm trying to do is to make a significant difference in spaceflight and help make spaceflight accessible to almost anyone. And I would hope for as much support in that direction as we can. E eu vou te falar que, de fato, alguns críticos começaram a ter certeza que estavam certos, já que a SpaceX demorou para deslanchar. E convenhamos, nada mais do que o esperado, já que o cara estava tentando fazer foguetes do zero. E é por isso que ocorreram diversos fracassos durante os primeiros lançamentos da SpaceX, ou melhor, as primeiras tentativas de lançamentos. Em novembro de 2005, a primeira tentativa foi adiada por conta de uma válvula de oxigênio que não fechava. A próxima tentativa foi agendada para dezembro desse mesmo ano e também foi cancelada, só que dessa vez por condições climáticas e também alguns outros problemas envolvendo as malditas válvulas. O primeiro lançamento só seria possível de verdade no dia 24 de março de 2006, quando o Falcon 1, o foguete da Tesla, subiu sem problemas, deixando a Terra e continuou indo, foi indo por grandes 25 segundos. Foi quando o incêndio teve início em cima do motor Merlin e fez com que o foguete girasse sem controle, caindo justamente no local de lançamento. Mas Musk e os engenheiros não se deram por vencidos, e a nova tentativa aconteceria quase um ano depois, no dia 21 de março de 2007. Dessa vez, o Falcon voou e foi com confiança por vários minutos. Aos 3 minutos de voo, o primeiro estágio se separou e caiu na Terra, como esperado. O segundo motor, por sua vez, entrou em operação para fazer com que o segundo estágio do foguete finalmente entrasse em órbita. Tudo estava indo perfeitamente conforme o planejado. Aplausos eufóricos, comemorações tomaram a sala de controle quando, aos 4 minutos, a carenagem no alto do foguete se separou. Como previsto, o foguete estava fazendo tudo o que devia fazer, até que ele começou a vibrar. Após 5 minutos de voo, uma explosão brutal se deu no céu. Dessa vez, os engenheiros sabiam na hora o que havia acontecido. A vibração começou no momento em que o combustível era consumido, e o restante dele começou a se mexer dentro do tanque e bater nas laterais. Quando o compartimento do motor sugou uma grande quantidade de ar, veio o fogo e posteriormente a explosão. Mas Musk já havia deixado bem claro que ele levaria aquilo até as últimas consequências e faria de tudo até conseguir um lançamento de sucesso. Mas após a segunda falha, as coisas começaram a ficar mais difíceis. Quando a nova tentativa de lançamento ocorresse, já teriam se passado 4 anos desde a data limite estabelecida por ele para o primeiro voo com sucesso. Ele estava bastante atrasado. E o dinheiro, que parecia não ser um problema lá no início,
agora já começava a preocupar. Alguns começavam a fazer as contas e viam que eles só tinham verba para mais um ou no máximo 2 lançamentos. E a gente vai falar o que aconteceu com a SpaceX já, mas antes vamos falar um pouco mais sobre a Tesla, para você entender de verdade o buraco que Elon Musk acabou se metendo lá um pouquinho depois, em 2008. Após seu investimento inicial de 7,5 milhões de dólares na Tesla lá em 2004, Musk começou a ficar cada vez mais animado com a companhia e a investir mais pesado. Em 2005, após o primeiro protótipo de carro dirigível, Musk colocaria mais 9 milhões de dólares na empresa. E depois de Musk investir no total até ali mais de 30 milhões de dólares na Tesla, ele passava a assumir um papel ativo na empresa, como seu maior acionista e engenheiro-chefe, tendo projetado o primeiro carro da companhia. Mas em 2007, Elon havia sido acusado de dar um golpe na diretoria da Tesla. Pois é, a situação ali ficou um pouco tensa. Assim como tinha acontecido no PayPal, lembra? Tudo começou com a expulsão de Eberhard do seu cargo de CEO e mais tarde do conselho e dos escritórios da Tesla. Eberhard era o fundador da companhia. Musk estava fazendo com Eberhard basicamente o que haviam feito com ele no PayPal. Só que com uma pequena diferença nesse caso, os resultados e a gestão da empresa não estavam nem um pouco satisfatórios, já que mesmo após a venda de 100 veículos para pessoas como, por exemplo, os 2 fundadores do Google, a entrega atrasava cada dia mais. Então você pensa, precisando de entregar carro para um tanto de pessoa importante no meio dos negócios, celebridades e não sei o que, tudo estava atrasado e cada vez mais pressão em cima deles. Além disso, vale falar que o custo de produção previsto estava totalmente equivocado e poderia ser até 3 vezes maior do que o planejado. Era nesse contexto, um tanto quanto desesperador, que Musk também assumia como CEO da Tesla. E ao assumir por completo a liderança da empresa, Musk se destacava cada vez mais por suas atitudes extremas, mas enxergadas por ele como necessárias. Cito aqui o emblemático exemplo de uma demissão que foi bastante criticada à época. Certa vez, Musk demitiu um funcionário que faltou a um evento da Tesla para ver o seu filho nascer. Elon, por sua vez, se justificou dizendo, abre aspas, "Isso não é desculpa. Fiquei extremamente decepcionado. É preciso entender quais são as suas prioridades. Estamos mudando o mundo e a história. Ou você está comprometido ou não está." Com tudo isso acontecendo em 2008, Musk ainda se deparou com uma dificuldade gigantesca de angariar mais dinheiro em meio a uma crise global, que fazia com que os investidores fugissem de qualquer investimento minimamente mais arriscado. Imagine então investir em uma montadora de veículos elétricos e em uma empresa de foguetes. Foi quando, logo de cara, apesar da economia mundial passar por uma crise sem precedentes, Musk arriscou tudo para salvar a Tesla, investindo mais 40 milhões de dólares do seu próprio dinheiro e de diversos empréstimos do seu nome. Kimball, o irmão de Elon Musk, também volta na história e vende absolutamente tudo o que lhe restava após a crise de 2008 e também coloca na empresa. E pensa na dificuldade de conseguir dinheiro naquele contexto. Se antes já era difícil arrumar investidores para uma montadora de veículos elétricos e uma empresa espacial que ainda não tinha nenhum lançamento de sucesso, agora seria ainda mais difícil. Então Musk decidiu mostrar o quanto ele confiava na empresa e colocou mais dinheiro ainda nela. Na verdade, colocou nas duas. Resumindo, com 2 grandes empresas inovadoras para gerenciar e tendo Elon Musk como CEO, ele chegou bem perto de perder tudo. A Tesla estava mal financeiramente e com dificuldade no desenvolvimento de seus carros. Já a SpaceX viu seus 2 primeiros lançamentos falharem. Por essas e outras, ele chegou a descrever o período como, abre aspas, o pior ano da minha vida. E além de empréstimos de tudo quanto é lado para segurar as pontas nas suas 2 empresas, ele também começava a vender seus bens, como por exemplo carros, incluindo aquela McLaren que a gente comentou agora há pouco, casas e outros artigos de valor para levantar dinheiro extra e conseguir o que daria algum fôlego para suas empresas continuarem vivas. Mas calma que o desastre não parava por aí.
Para piorar tudo, nesse mesmo momento, ele também passava por um período muito difícil também no âmbito pessoal, passando pelo seu primeiro divórcio com Justine Wilson, com quem teve seu relacionamento mais duradouro. Ufa! E agora acabou por aí, né? Não. Além disso, a imprensa usava diariamente como saco de pancadas e piada pronta, devido às dificuldades pelas quais suas empresas estavam passando. Os críticos pareciam, até então, ter razão, e Musk já era taxado como um completo maluco. Meu amigo, a vida dele estava realmente passando por maus bocados. E foi justamente nesse contexto alarmante que o terceiro lançamento da SpaceX foi marcado. No início de agosto de 2008, todos na empresa estavam cruzando os dedos para esse terceiro lançamento. Era um lançamento que era tido como o mais importante da história, não só da empresa, mas de cada pessoa ali que dependia do seu salário. O foguete estava embarcando com satélite da Força Aérea e algumas experiências da NASA, que juntas pesavam 170 quilos. Após uma primeira tentativa que precisou ser cancelada em cima da hora, o foguete levantou o voo ainda no mesmo dia, após alguns ajustes. Foi quando o Falcon 1 subiu e foi indo de maneira triunfante, até que fosse feita a separação do estágio 1 e 2. E o foguete falhar novamente. Hein, Rafa? Uma análise da equipe revelaria que as novas versões dos motores Merlin tinham emitido um empuxo inesperado durante o processo de separação das duas partes, o que levou os estágios a colidirem, danificando a parte de cima do foguete e o seu motor. E o pior nem era isso, era a incógnita sobre o problema anterior que causou a explosão do voo número 2. Os engenheiros não conseguiram nem avaliar se o problema da segunda missão havia sido resolvido. Sem chegar a lançar de fato o segundo estágio, eles não sabiam se a falha das chacoalhadas no combustível havia sido resolvida. Diante das dificuldades na engenharia e em meio a diversos problemas financeiros, a SpaceX estava indo para um quarto e provavelmente último lançamento, que foi agendado para 28 de setembro daquele mesmo ano. A grande verdade é que naquele ponto tinha que ser rápido. Não tinha mais um ano para esperar. Não tinha mais caixa para pagar um ano de salário dos funcionários. E foi quando o grande dia chegou. Era a hora do quarto e último lançamento. E digo mais, era agora ou nunca. O lançamento foi feito, e à medida que o primeiro estágio concluía o seu ciclo e se desprendia do corpo do segundo estágio, que seguiria a viagem por mais 90 segundos, os funcionários pareciam não acreditar que tudo estava dando tão certo, mesmo após tão pouco tempo de mudanças perante a terceira missão. Quando o foguete finalmente disparou rumo ao espaço, foi recebido por gritos, assovios, pulos da equipe que acompanhava tudo no prédio da SpaceX, na Califórnia. 9 minutos após o lançamento, o Falcon 1 entrava em órbita, conforme o planejado. Havia finalmente dado certo. O Falcon 1 tinha se tornado a primeira máquina de construção privada a realizar tal feito, após 6 anos de tentativa. Ou seja, 4 anos e meio a mais do que a previsão de Musk. Mas estava lá, o grande dia chegou. Entretanto, contudo, todavia, logo após o lançamento super bem sucedido, os problemas financeiros atacaram novamente. A SpaceX continuava sem dinheiro e a Tesla não era diferente, totalmente sem caixa. E nesse mesmo período, analistas financeiros das empresas e de Musk estavam certos que ele teria que escolher entre uma das suas duas empresas, já que não havia dinheiro para tirar e salvar as duas. Musk então bateu o pé e decidiu vender todo o restante de bens que tinha, pegar mais empréstimos e continuar a qualquer custo com as duas empresas e colocar nelas até o seu último centavo. E foi nesse momento, meio de felicidade pelo sucesso do lançamento, mas meio de tensão com a situação financeira das suas duas empresas, que alguns boatos de uma possibilidade de salvação financeira começavam a se espalhar. O rumor era de que a NASA estava preparando o primeiro contrato de lançamentos que viriam a substituir o ônibus espacial. O valor do contrato? Mais de $1 bilhão. E como o voo 4 do Falcon 1 havia sido bem sucedido, agora eles estavam aptos a tentar essa boquinha. E assim
o fizeram. O boato era verdadeiro e a SpaceX participou da licitação. E a boa notícia vem em 23 de dezembro, quando a NASA concedeu o contrato de 1,6 bilhão de dólares para a SpaceX. Eles haviam sido contratados para realizar 12 voos até a estação espacial. E nesse momento, definitivamente, não foi um momento fácil na vida de Musk. Abre aspas para ele falando sobre esse período no programa de TV 60 Minutes novamente, só que agora em 2018. Tive que trabalhar mais de 120 horas por uma semana inteira e mal saí do meu local de trabalho. E naquele mesmo ano que havia tudo para ser um desastre absoluto, acabou tendo um belo desfecho. A Tesla anunciou o seu primeiro carro, o Tesla Roadster. O primeiro carro projetado por Musk é capaz de rodar cerca de 395 km a uma velocidade de aproximadamente 97 km por hora. Isso tudo sem reabastecimento. O veículo estreou para o mercado em 2008, quando Musk já estava atuando como presidente da Tesla. E, gente, muita coisa pode acontecer em 2 anos, hein? Como eu contei para vocês, pouco antes do Natal de 2008, 2 grandes boas notícias para Musk. Ele garantiu um contrato de mais de 1,5 bilhão de dólares com a NASA e lançou o primeiro carro da Tesla, depois de quase chegar à falência com as 2 empresas simultaneamente. E em 2010 as coisas foram se ajeitando mais ainda, já que no âmbito pessoal, Musk engatou romance com a Tallulah Riley. E no âmbito profissional, a Tesla abriu o seu capital na Bolsa de Valores dos Estados Unidos e levantou cerca de 226 milhões de dólares por meio da venda de ações aos investidores. Nos anos seguintes, a empresa continuou lançando novos veículos elétricos no mercado. Em 2012, por exemplo, a Tesla apresentou o sedã Model S, que com uma autonomia de mais de 400 km se saiu muito bem, sendo aclamado pelos críticos automotivos por seu desempenho e também pelo seu design. Nesse mesmo ano de 2012, ele e Tallulah Riley se separaram e depois voltaram entre os anos de 2013 e 2016, quando se divorciaram novamente. Pois é, a vida do Musk é meio doideira. Vou ir apenas citando os acontecimentos. Vai, volta. Você vai ver que vai ter mais um casamento aqui no meio. Calma. Mas chegando em 2017, a Tesla já ia se consolidando como a maior montadora de veículos elétricos com o lançamento do Model 3 em julho de 2017. Para você ter uma ideia do sucesso, em agosto eles atingiram a marca de 455 mil reservas para o novo carro, que era mais acessível, mas ainda nem havia sido lançado. E foi nessa época que Musk calou de vez os seus críticos e começou a trilhar o seu caminho como uma celebridade pop, além de um multi-empreendedor. Voltando para a SpaceX, após o acordo com a NASA, Musk decidiu passar para a próxima fase da sua história espacial: fazer um pouso controlado de um foguete. O que, diga-se de passagem, muitos cientistas afirmavam ser impossível. Será que ele conseguiu? O programa foi anunciado publicamente em 2011 e desde então, sempre que um Falcon 9 levava algo ao espaço em uma missão oficial, ou seja, por qual motivo fosse, na volta era feita a tentativa de pouso controlado. Mas como já era esperado, primeiro vieram as falhas. Muitas falhas. Os problemas foram desde erro de cálculo na alimentação do combustível e sensores de orientação, até sustentação de uma das pernas que deve manter o foguete em pé após o pouso. Problema para tudo quanto é lado. Após várias tentativas, o primeiro pouso com sucesso em terra aconteceu em dezembro de 2015. Ou seja, ele conseguiu. Só que ele foi além disso. O primeiro pouso com sucesso na água foi logo depois, em abril de 2016, quando o Falcon 9 decolou do Cabo Canaveral, na Flórida, e fez o primeiro pouso marítimo em segurança de volta à Terra, após completar a sua missão. Gente, vocês não têm noção do tamanho disso. O cara simplesmente realizou o que grande parte dos cientistas afirmavam ser impossível. E como você percebeu, o foguete a fazer esse pouso histórico foi o Falcon 9 e não o Falcon 1, que foi da primeira missão bem-sucedida da SpaceX. A segunda versão de foguetes da SpaceX, o Falcon 9, tem 70 metros de altura por 3 metros de diâmetro e pesa quase 500 toneladas. Ele ainda tem a capacidade de transportar um satélite e astronautas. Então faz a mesma viagem, leva satélite, astronauta, carga,
leva tudo. Por isso, o Falcon 9 se consolidaria como verdadeiro burro de carga da SpaceX. E após gastar mais de $1 bilhão nas pesquisas para desenvolver essa nova tecnologia, os revoos têm se tornado uma rotina e economizado milhões e milhões de dólares no processo de lançamento de foguetes. A SpaceX chegou a fazer um vídeo bem legal e bem humorado, seguindo a linha do seu fundador, sobre como não pousar um foguete. O vídeo mostra as principais explosões e falhas até que tudo desse certo. Avançando agora para o final de 2015, a empresa já havia feito 24 lançamentos em várias missões contratadas por diversos países, principalmente os Estados Unidos, via NASA, que chegou a contratar o reabastecimento da Estação Espacial Internacional. Ou seja, SpaceX tinha chegado ali, havia chegado naquele momento no auge dos contratos de espaçonaves para ir para o espaço. Bom, e o Falcon Heavy, sucessor do Falcon 9, é o foguete mais poderoso que a SpaceX já construiu, tendo sido um sucesso desde o seu primeiro lançamento em fevereiro de 2018, quando Musk decidiu enviar como carga do voo. Sabe o que ele enviou? Você falou que ele queria enviar o quê? Que você enviaria o quê? A mulher, ok. Ele enviou um carro. Para você ter uma ideia, esse novo foguete reduz o número de viagens necessárias em 4 vezes, já que consegue levar pouco mais de 16 toneladas por lançamento, graças a seus 27 motores de propulsão. Cada lançamento do Falcon Heavy gera em torno de $50 milhões de lucro para a SpaceX. E com tudo isso, a empresa que há pouco mais de 10 anos estava quase quebrada, vale hoje mais de $100 bilhões. Com todos os seus sucessos e contratos, Elon Musk é tido como um dos inventores mais influentes vivos atualmente. E ele não parou. Musk ainda planeja lançar uma missão a Marte em colaboração com a NASA até 2025. O pior cenário para ele chegar lá até Marte são 10 anos a partir de hoje. Então, 15 anos até a gente vai ver Musk lá em Marte. What do you think the odds of the Mars contract? Oddly enough, I actually think they're pretty good. So like when can I go? Okay. At this point, I am certain there is a way. I'm certain that success is one of the possible outcomes for establishing a self-sustaining Mars colony, in fact, a growing Mars colony. I'm certain that that is possible. A SpaceX espera criar uma maneira de colonizar Marte. E o CEO não pretende abrir capital na bolsa até que possam estabelecer voos regulares entre a Terra e Marte. Esse é o plano, ou seja, ninguém vai ter ação aí da SpaceX até que eles cheguem em Marte e comecem a ir e voltar, Ousado! Plano ousado! Já sobre fracassos, em um recente podcast, o CEO da Tesla e da SpaceX afirmou, abre aspas, para mim, isso é apenas algo importante que precisa ser feito, e eu continuarei fazendo ou morrerei
tentando. Como vimos bem claramente, o empresário teve muitos fracassos ao longo da sua carreira. Desde o fliperama, que nunca foi nem sequer aberto, passando pela sua demissão da própria empresa e chegando até diversos problemas de engenharia nas suas empresas. Mas sempre ele conseguiu se levantar e manteve o foco no que quer que fosse o próximo objetivo. E é por isso que eu acho que eventualmente Elon Musk e Marte terão o seu encontro. De qualquer forma, essa é uma das principais características que o tornam um dos líderes do setor de tecnologia e um exemplo para todos os outros empreendedores. Ainda assim, Musk continua tendo novas ideias. Uma das mais novas invenções em transportes do bilionário é o Hyperloop, que quer reduzir o tempo de transporte de pessoas de Los Angeles para São Francisco, que hoje são feitas em 6 horas aproximadamente, para apenas 30 minutos, chegando a velocidade de até 760 km por hora. Além disso, Musk também abriu uma outra companhia, a The Boring Company, que tem a missão de cavar uma rede de túneis subterrâneos ao redor de áreas metropolitanas para viagens mais rápidas e sem engarrafamentos. Então, você tem aquele problema, né, que fica engarrafamento em cima, mas só que e se você tivesse várias construções para cima, ficaria muito caro. Mas se você tivesse várias construções para baixo, é um pouco para baixo, é um pouco mais viável. A primeira rede de túneis da Boring Company para uso comercial está localizada em Las Vegas e foi inaugurada em abril de 2021, mostrando que aquilo ali de fato é possível ser feito. E no final de 2015, Musk também fundou a OpenAI, uma organização sem fins lucrativos para explorar a inteligência artificial com segurança e sem que os robôs se virem contra os seus criadores. Um ligeiro exagero aqui, mas a pegada é mais ou menos essa aí mesmo, viu? Recentemente ele anunciou que renunciaria ao conselho para evitar qualquer conflito de interesse com a Tesla, que havia feito melhorias na inteligência artificial para os seus veículos autônomos. E apesar de todos esses benefícios que a inteligência artificial pode trazer para os seus negócios, Elon Musk ainda acredita que ela sim representa um grande perigo e riscos para a civilização. Mais ou menos isso na pegada que eu falei, né? De o cara pode construir um negócio que vai ser mais inteligente que ele. Basicamente, essa é a preocupação do Musk. Se até ele tá preocupado, quem sou eu, né? You know, I have exposure to the very most cutting edge AI, and I think people should be really concerned about it. I keep sounding the alarm bell, but you know, until people see like robots going down the street and killing people, like they don't know how to react, you know, because it seems so ethereal. I think we should be really concerned about AI, and I think we should. AI is a rare case where I think we need to be proactive in regulation instead of reactive, because I think by the time we're reactive in AI regulation, it's too late. And normally the way regulations are set up is that a whole bunch of bad things happen. There's public outcry. And then after many years, the regulatory agency is set up to regulate that industry. There's a bunch of opposition from companies who don't like being told what to do by regulators. And it takes forever. That in the past has been bad, but not something which represented a fundamental risk to the existence of civilization. AI is a fundamental risk to the existence of human civilization, in a way that car accidents, airplane crashes, faulty drugs, or bad food were not. They were harmful to a set of individuals within society, of course, but they were not harmful to society as a whole. AI is a fundamental existential risk for human civilization. E nessa pegada de inteligência artificial, Elon Musk também tem alguns palpites acerca da existência humana. E para ele, tudo o que vivemos aqui não passa de uma completa simulação computacional. Durante uma entrevista na Code Conference 2016, Musk disse, abre aspas, há 1 em bilhões de chance desta ser a realidade básica. Isso significa, basicamente, se você não entendeu, que ele acredita que é muito mais provável que o mundo que conhecemos seja apenas
uma simulação computacional muito sofisticada. Musk completa dizendo que o argumento mais forte dessa teoria é que os jogos evoluíram muito em cerca de 40 anos, passando de jogos muito simples, como por exemplo o que ele fez quando ele tinha 12 anos, para até simulações 3D fotorrealísticas com milhões de pessoas jogando simultaneamente. E seguindo a linha de raciocínio dele, com toda essa evolução constante, logo teremos uma realidade virtual, uma realidade aumentada, e depois seria possível simular a própria existência humana. Seguindo ainda nessa vertente dos jogos, é uma evolução. Se em 40 anos a gente saiu de um joguinho Tetris para chegar em, sei lá, metaverso, que talvez, né? Mas para você tirar suas próprias conclusões, veja um trecho dele falando sobre isso. And remember, like the strongest argument for us being in a simulation, probably being in a simulation, I think is the following: that 40 years ago we had Pong, like 2 rectangles and a dot. That was what games were. Now, 40 years later, we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously, and it's getting better every year. And soon we'll have virtual reality, augmented reality. If you assume any rate of improvement at all, then the games will become indistinguishable from reality. They'll be indistinguishable. Even if that rate of advancement drops by 1,000 from what it is right now, then you just say, okay, well, let's imagine it's 10,000 years in the future, which is nothing in the evolutionary scale. So given that we're clearly on a trajectory to have games that are indistinguishable from reality, and those games could be played on any set-top box or on a PC or whatever, and there would probably be, billions of such, computers or set-top boxes, it would seem to follow that the odds that we're in base reality is 1 in billions. So tell me what's wrong with that argument. Is the answer yes? The argument is probably. I mean, but I just like, is there a flaw in that argument? I mean, someone. I'm not sure what the error. No. The argument makes sense. So the assumption then is that somebody beat us to it, and this is a game. No. There's a 1 in billions chance that this is base reality. What do you think? Well, I think it's 1 in billions. Okay. I mean, that seems to be like clearly what it suggests. Right. And actually, I mean, arguably, we should hope that that's true, because otherwise, if civilization stops advancing, then that may be due to some calamitous event that erases civilization. So maybe we should be hopeful that this is a simulation, because otherwise... Because they could reboot it. Well, otherwise, either we're going to create simulations that are indistinguishable from reality, or civilization will cease to exist. Those are the two options. Para você que ainda não entendeu 100%, simplificando aqui, a hipótese que ele defende, de maneira geral, afirma que existe a probabilidade de civilizações futuras já muito avançadas executarem simulações computacionais de civilizações passadas, ou de teste de desenvolvimento mudando várias variáveis. Então, assim, como nós jogamos videogames sobre populações antigas, Civilization, Age of Empires, coisa do tipo, eles podem fazer algo parecido, muito mais tecnologicamente avançado, e esse algo parecido seria a nossa própria existência. A questão para Musk é que se nós provavelmente chegaremos a uma simulação muito real em pouco tempo, porque uma civilização antiga não fez isso antes, e aí estaríamos dentro de uma própria simulação dessa civilização. Loucura, né? Nem é tão bom ficar pensando nisso. E apesar de ter afirmado de fato crer nessa possibilidade de simulação, ele chegou a expressar toda a sua admiração a Jesus. Veja aqui um trecho de uma participação dele em um podcast. I mean, let's just say, like, I agree with the principles that Jesus advocated, and that there's there's great wisdom in the teachings of Jesus, and I agree with those teachings. And things like turn the other cheek are very important, because as opposed to an eye for an eye leaves everyone blind. So forgiveness,
is important, and treating people as you would wish to be treated. Love thy neighbor as thyself. Very important. So it's like a 60-70% yes. As Einstein would say, I believe in the God of Spinoza. But hey, if Jesus is saving people, I mean, I wouldn't stand in his way. You know, like, I'll be sure, I'll be saved. Why not? E já que estamos aqui falando sobre robôs, inteligência artificial, simulação e outras maluquices, nem tão malucas assim, vamos falar agora do objetivo de Musk de implantar chips no cérebro. Por que não? Já estamos nessa loucura, né? Pois então, em 2017, Musk criou outra empresa chamada Neuralink. O objetivo da empresa é criar dispositivos que possam ser implantados cirurgicamente dentro do cérebro humano, a fim de conectá-lo com outras máquinas. De acordo com o bilionário, alcançar a simbiose entre inteligência artificial e humanos é o seu objetivo final. Mas na verdade não é só isso. A tecnologia da Neuralink, segundo o próprio Elon Musk, é capaz de fazer muito mais do que isso. De acordo com ele, ela poderá ajudar as pessoas com deficiência visual a recuperar a visão e até mesmo as pessoas surdas ouvirem novamente. Além disso, o dispositivo também poderá ser usado para tratar problemas motores, como por exemplo a paralisia cerebral. So we're not testing people yet, but I think it won't be too long. I think we may be able to implant a Neuralink in less than a year in a person, I think. Vale ressaltar que recentemente o bilionário veio a público com a notícia de que a Neuralink teve sucesso ao implantar seu chip em primatas. Chegando agora em 2017, temos que falar que do ponto de vista político, esse ano não foi nada fácil para Musk. Após o seu divórcio com a atriz Amber Heard, aquela mesma que recentemente perdeu o processo de difamação para o Johnny Depp, o famoso Jack Sparrow, Musk também já foi casado com ela, só que não teve nenhuma polêmica muito grande, eles só se separaram mesmo. E nesse mesmo ano, Musk se tornou conselheiro do ex-presidente Trump, até anunciar a sua saída devido à retirada do país do Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. Musk explicou que o motivo da sua saída foi a tentativa fracassada de convencer Trump a não deixar o acordo. Outros problemas surgiram quando Musk se viu envolvido em controvérsias, quando postou um tweet dizendo que a Tesla fecharia o seu capital e recompraria todas as ações por $420 e que o financiamento também já estaria pronto e já estava garantido. Isso acabou mexendo muito com o mercado e chamou a atenção das autoridades, que começaram imediatamente a investigar essas falas de Elon Musk. Após isso, em 2018, Musk se viu em uma das maiores polêmicas da sua vida. Por quê? Após fumar maconha ao vivo em um podcast. E depois disso tudo, como era de se esperar, as consequências vieram. Não demorou muito para que a SEC emitisse uma intimação à Tesla. A SEC, que é a CVM americana, entrou com uma ação contra Musk por fraude de valores mobiliários, argumentando que seus tweets eram, abre aspas, falsos e enganosos. O conselho da Tesla até rejeitou o acordo proposto pela SEC no início, por causa da ameaça de Musk ter que renunciar. No entanto, o empresário acabou concordando em pagar uma multa de $20 milhões e renunciar ao cargo de CEO e presidente do conselho, ou qualquer cargo no conselho da Tesla, por 3 anos. Além disso, a empresa também foi obrigada a nomear um novo comitê para supervisionar os canais online de Musk, ou seja, ele ficou durante um tempo tweetando só com a permissão de alguém. Enfim, também em 2018 ele esteve em um relacionamento com a cantora e compositora canadense Claire Elise Posner, profissionalmente conhecida como Grimes. E essa aqui é boa, presta atenção. Com a Grimes, ele teve um filho em 2020 e uma filha em 2022. E o nome do filho, sabe qual que é o nome do filho? XAEA12. Musk. Dizem que se pronuncia XAEA12. Musk. E depois dessa você deve estar querendo saber o nome da filha também, né? Deve ser um negócio de louco. Mas esse é bem de boa. Ela se chama Exadark Sideral Musk.
A cantora Grimes, com quem tiveram um relacionamento muito forte, tiveram essa filha aí, também tem uma pegada meio espacial em suas letras, composição audiovisual e coisa do tipo. Bom, eles acabaram se separando em 2022, mas continuam se considerando melhores amigos e com 2 filhos com nomes interessantes, digamos assim. Já entre 2019 e 2020, grandes estreias ocorreram para a SpaceX, para a Tesla e para Elon Musk. A Tesla continuava a todo vapor, isso porque em novembro de 2019, Elon Musk revelou a sua mais recente invenção, a Cybertruck, a sua primeira e muito esperada picape. Quando o veículo foi revelado pela primeira vez, houve um alvoroço gigantesco sobre seu design incomum. Se liga no carro. Loucura, né? A empresa afirma que a carroceria de aço inox ultra resistente pode suportar balas de até 9 milímetros. Porém, um fato curioso desse lançamento é que na live de anúncio do novo modelo, o vidro da porta do motorista foi danificado durante um teste. O teste foi ministrado pelo próprio Musk, que falou assim, ó, tenta quebrar isso, não vai conseguir quebrar nunca. O cara vai bater, quebrou. Se liga, olha o vídeo aí. A Tesla, por sua vez, ainda não anunciou um preço definitivo para o Cybertruck, mas rumores sugerem que ele pode custar mais do que 60 mil dólares quando for lançado no mercado. Além disso, a Tesla também teve um bom ano. Em dezembro de 2019, a empresa foi finalmente adicionada nas 500 maiores empresas listadas no mercado financeiro, basicamente no índice S&P 500. S&P 500. Virado o ano para 2020, a SpaceX completou seu primeiro voo espacial humano bem sucedido, enviando 4 astronautas para a Estação Espacial Internacional, para uma estadia de 6 meses. Nesse ano, Musk ainda anunciou a mudança da sede de suas empresas para o Texas, após um desentendimento com o estado da Califórnia. Lá estava um caos, muito imposto, pouco retorno. Musk pegou a malinha, grande mala, viu? Uma montadora de veículos e um lançador de foguete, ok, muita mala. E desde então ele tem expressado seu desejo de criar uma cidade na base de lançamento da SpaceX, chamada de Starbase. Via Twitter, Musk anunciou que a Starbase cobriria uma área maior do que a atual instalação da empresa em Boca Chica Village. Já em maio de 2021, Musk apresentou o Saturday Night Live pela primeira vez com a participação especial da sua namorada à época, a Grimes, com quem teve aquele XI e também da sua mãe, a modelo que a gente comentou no início do vídeo. E foi justamente durante essa aparição no programa de TV que Musk revelou que tem a síndrome de Asperger, que é um transtorno do espectro do autismo. Ele disse que foi a primeira pessoa a apresentar o programa que possuía essa síndrome, ou ao menos o primeiro a admitir isso. E você deve saber, mas não custa nada lembrar que hoje Elon Musk é a pessoa mais rica do mundo. Mas se custasse alguma coisa lembrar também, ele pagava. Apesar do patrimônio estimado em cerca de 222 bilhões de dólares, de acordo com a Bloomberg, o empresário continua bem zoeiro. O exemplo mais recente disso foi a briga entre ele e Jeff Bezos, que aumentou desde a briga entre a SpaceX, do Musk, e a Blue Origin, de Bezos, ambas que duelam por diversos contratos da NASA para lançar satélites, estação espacial internacional e coisas do tipo. Eles têm essa tretinha aí. E quando o Musk superou o Bezos para se tornar a pessoa mais rica do mundo,
O que aconteceu foi que ele respondeu um tweet do CEO da Amazon com um emoji de uma medalha de prata. Chupa aí, otário. Você só é o segundo homem mais rico do mundo. De acordo com a Forbes, Bezos ainda é o segundo homem mais rico do mundo e está entre as pessoas mais ricas dos Estados Unidos também, com a sua fortuna estimada agora de 190 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 1 trilhão de reais. Em 2022, a Tesla também perdeu a sua posição como maior vendedora mundial de carros elétricos. No início do mês de junho de 2022, a empresa chinesa BYD, que eu não sei se é assim que fala, que faz parte inclusive do portfólio do Warren Buffett, do mega ultra investidor, mito, o Warren Buffett, superou a Tesla como a maior vendedora de carros elétricos do mundo. Nos primeiros 6 meses do ano, a empresa vendeu 641.350 veículos elétricos, enquanto a Tesla entregou apenas 564.743 veículos. A fabricante de Elon Musk disse que a desaceleração de desempenho de abril a junho foi causada pela escassez de semicondutores e barreiras comerciais com a China. Mas a notícia que pegou todo mundo de surpresa em 2022 foi a compra do Twitter por Elon Musk. E uma pergunta que muitas pessoas se fizeram foi: por que a compra do Twitter logo agora, com tudo dando certo para Musk? A resposta, na verdade, é simples. O Twitter se viu em uma situação muito complicada, tendo dificuldades de monetização do usuário e diversos problemas financeiros. Musk então decidiu que sabe o que deve ser feito para virar o jogo. Segundo ele, o Twitter pode se tornar uma plataforma ainda mais importante para a comunicação global, especialmente no que diz respeito a promover a transparência na política e nos negócios. É aquela ideia de empoderar a notícia pelo povo. As pessoas dão as notícias e as notícias se espalham de acordo com as fontes que são os próprios indivíduos. Sempre ativo na rede social, o então fundador da SpaceX e da Tesla vem anunciando há tempos o desejo de ser o acionista majoritário da empresa. Em abril de 2022, Elon Musk se tornou o maior acionista individual do Twitter, com uma participação de 9,2% nos negócios da rede social. No entanto, alguns dos investidores da rede entraram com uma ação judicial contra Elon, falando que ele deveria ter relatado a compra das ações do Twitter no tempo correto, o que não foi feito segundo esses investidores. Isso ocorre porque nos Estados Unidos, assim como no Brasil, assim que um acionista compra mais de 5% das ações de uma companhia aberta e listada por 10 dias consecutivos, ele deve informar no prazo determinado. De acordo com os investidores da plataforma, o CEO da Tesla teria atingido 5% em 14 de março, o que poderia ter sido capaz de permitir que ele recomprasse as ações deflacionadas da empresa, meio que um esquema de manipulação de mercado. Essa foi pelo menos a acusação dos investidores. No final de abril, o CEO da Tesla sugeriu a compra de 100% do Twitter por $54 por ação, o que se traduziu em cerca de 43 bilhões de dólares quando foi proposto pela primeira vez. Acontece que nesse vai não vai, Musk desistiu da compra, desistiu de novo da desistência e por fim desistiu de desistir. Não entendeu nada? Deixa eu te explicar, ele acabou comprando o Twitter mesmo. Resumindo, hoje Elon Musk é o dono do Twitter. O acordo de compra do Twitter por 44 bilhões de dólares virou notícia em 27 de outubro deste ano. Com Elon Musk agora como CEO, algumas mudanças já foram notadas por alguns usuários, com um pequeno gostinho do que ainda está por vir. E falando das relações de Elon Musk com o Brasil, temos que falar que ele não só está determinado a enviar os seus foguetes para Marte, como também tem planos para assumir parte do mercado brasileiro de telecomunicações. Em novembro do ano passado, o bilionário conseguiu se reunir com o então ministro das Comunicações, Fábio Faria, sobre possíveis planos no país para a provedora remota de internet da SpaceX, a Starlink. O negócio interessante da Starlink é que eles estão dando internet de graça lá na Ucrânia, né, para reportar. Legal. Já em maio de 2022, o bilionário que tinha vindo ao Brasil para fins comerciais aproveitou e se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro para tratar sobre os planos futuros da própria Starlink. Então, em 2 momentos ele veio e quis discutir um pouco mais sobre a Starlink atuando em solo brasileiro. Uma das intenções do bilionário é colocar satélites de internet, né, e de alta velocidade no estado do Amazonas, não
vai colocar o satélite lá, né? Mas para atuar no estado do Amazonas, através da Starlink. E o plano de Elon Musk para o Brasil, se sua proposta com o governo federal realmente for adiante, é estabelecer uma rede de internet em pelo menos 19 mil escolas em áreas rurais, bem como mapear todo o restante da Amazônia e conseguir assim acompanhar tudo que acontece ali no meio de tanta floresta. Bom, gente, Musk é uma figura única, um dos raros casos de pessoas que conseguem realizar, inventar e planejar, ao passo que também cativa, prende a atenção e causa interesse nas pessoas. Elon Musk é como uma mistura de Steve Jobs e Steve Wozniak, os fundadores da Apple. Grande engenheiro, com grande carisma e com uma mentalidade absurdamente preparada para o sucesso. O resultado? Ele conseguiu fazer o que era tido como impossível e assim deve continuar fazendo até o seu último dia de vida. Esse foi o documentário Desafiando o Impossível sobre a vida de Elon Musk. Ah, e aqui, o documentário conta com diversas fontes. A principal delas é o livro, né? O livro do Elon Musk, mas que diversas coisas aconteceram depois, que ele é de 2013. Então eu vou deixar tudo aqui na descrição, caso você tenha interesse de se aprofundar sobre o tema. Beleza? Então é isso, um abraço pra vocês. Clica no sininho, não perde nenhum conteúdo que a gente está sempre produzindo com todo o carinho do mundo. Valeu!